Às vezes a bondade surge nos momentos mais inesperados para transformar vidas que pareciam perdidas para sempre. Uma viúva humilde do sertão jamais imaginaria que encontrar um homem ferido mudaria o destino de toda a sua família, revelando segredos que chacoalhariam impérios e corações. Antes de começar essa jornada emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixe seu like que nos ajuda muito e conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias estão chegando. O calor escaldante do sertão baiano pesava sobre a estrada de terra que ligava a Feira de Santana às pequenas propriedades rurais dos arredores. Solange Ferreira ajustou o lenço que protegia seus cabelos castanhos da poeira que dançava no ar seco, enquanto segurava firme a mão de Pedrinho, seu filho de 4 anos. O menino caminhava ao seu lado, carregando orgulhoso uma pequena cesta com os últimos tomates da horta familiar. Eles retornavam da cidade após vender os produtos da semana na feira tradicional do centro. O dinheiro guardado no bolso do vestido simples de algodão representava a sobrevivência pelos próximos dias. Desde que Severino havia partido há 2 anos, vítima de um acidente de trabalho na construção de uma estrada, Solange aprendera a carregar o peso do mundo nos ombros, transformando lágrimas em força e desespero em determinação. O sol começava a declinar quando Pedrinho parou abruptamente, puxando a mão da mãe com seus dedinhos pequenos, porém insistentes. "Mamãe, tem um moço ali embaixo da árvore", disse o menino, apontando para uma figura imóvel sob a sombra rala de um juazeiro solitário a alguns metros da estrada. Solange protegeu os olhos com a mão livre e olhou na direção indicada. Seu coração acelerou quando reconheceu a silhueta de um homem caído, vestindo o que parecia ser um terno escuro, completamente deslocado naquele cenário rural. O tecido estava rasgado e manchado, e mesmo à distância era possível perceber que algo estava muito errado. "Fique aqui, meu filho", ordenou suavemente, mas com firmeza. "Não se mova." Solange se aproximou cautelosamente, seus pés descalços tocando a terra quente. O homem estava inconsciente, respirando com dificuldade. Seus cabelos escuros estavam grudados na testa suada e um ferimento profundo em seu braço direito havia manchado a camisa branca de vermelho. Ela calculou que ele tinha cerca de 40 anos, com feições marcantes, que denotavam uma vida confortável, muito diferente das faces queimadas pelo sol que conhecia. A primeira reação de Solange foi procurar ajuda, mas a estrada estava completamente deserta. A propriedade mais próxima ficava a quase 2 quilômetros, e o homem claramente precisava de socorro imediato. Ela observou ao redor, procurando sinais de algum acidente, mas não havia destroços de carro ou qualquer explicação óbvia para como aquele estranho havia parado ali. "Senhor, consegue me ouvir?" perguntou, tocando levemente o ombro dele. O homem murmurou algo ininteligível, movendo ligeiramente a cabeça. Seus lábios estavam ressecados, indicando desidratação severa. Solange sabia que não podia deixá-lo ali. A noite no sertão era impiedosa, e com aquele ferimento ele não sobreviveria até o amanhecer. "Pedrinho, venha aqui", chamou o filho, que obedeceu imediatamente, aproximando-se com passos cautelosos e olhos arregalados de curiosidade. "O homem está machucado, mamãe?", perguntou o menino em voz baixa. "Está sim, meu amor, e precisamos ajudá-lo", respondeu Solange, já calculando mentalmente como faria para transportar aquele homem até sua casa. "Você pode ser corajoso e me ajudar?" Pedrinho assentiu energicamente, inflando o peito pequeno com orgulho. Desde muito cedo, havia aprendido que ser o homem da casa significava ajudar a mãe em qualquer situação. Solange examinou mais cuidadosamente o ferimento no braço do desconhecido. Era profundo, mas havia parado de sangrar há algum tempo, o que indicava que o acidente havia ocorrido algumas horas antes. Ela rasgou um pedaço da própria saia e fez um curativo improvisado, apertando o tecido ao redor do corte para protegê-lo da poeira e dos insetos. O homem era pesado, mas Solange tinha a força desenvolvida pelos anos de trabalho duro. Com a ajuda de Pedrinho, que segurava os pés do estranho enquanto ela apoiava o tronco,
conseguiram arrastá-lo cuidadosamente até a estrada. A cada metro percorrido, ela se questionava sobre a sabedoria daquela decisão. Não conhecia aquele homem. Não sabia de onde havia vindo ou o que havia acontecido com ele, mas alguma coisa em seu interior, talvez a mesma compaixão que Severino sempre admirara nela, a impedia de abandonar outro ser humano à própria sorte. Tinha aprendido na infância, com os ensinamentos da avó, que a bondade sempre retorna de alguma forma, mesmo quando parece não fazer sentido. O caminho até sua pequena casa levou quase 1 hora. A construção simples de tijolos aparentes e telhado de zinco surgiu como um oásis no meio da vegetação ressequida. Solange havia herdado aqueles 5 hectares de terra do pai, e ali construíra com Severino o lar onde Pedrinho havia nascido. A propriedade tinha uma horta, algumas galinhas, 2 cabras e um poço que, graças aos céus, ainda não havia secado completamente. Com muito esforço, conseguiram levar o desconhecido até o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno, mas limpo, que anteriormente servia como depósito. Solange improvisou uma cama, usando alguns colchões velhos e lençóis limpos, acomodando o homem da melhor forma possível. Pedrinho, vá buscar água fresca do poço, pediu ao filho, que correu entusiasmado para cumprir a missão. Sozinha com o estranho, Solange permitiu-se observá-lo mais detalhadamente. Suas mãos, mesmo sujas e arranhadas, eram claramente de alguém que nunca havia trabalhado com força física. O terno, apesar de manchado e rasgado, era de tecido fino, provavelmente custando mais do que ela ganhava em vários meses. No bolso da camisa, encontrou um relógio de pulso que brilhava com a luz da lamparina, evidentemente caríssimo. Quando Pedrinho retornou com a água, Solange limpou cuidadosamente o rosto do homem, removendo a poeira e o suor ressecado. Ele murmurou novamente, desta vez parecendo um pouco mais consciente. Onde estou? Conseguiu articular com voz rouca. Está seguro, senhor? Respondeu Solange com voz tranquilizadora. Meu nome é Solange, e este é meu filho Pedrinho. Encontramos o senhor ferido na estrada. O homem tentou se sentar, mas uma onda de tontura o forçou a deitar novamente. Seus olhos, de um castanho profundo, percorreram o ambiente simples com confusão. Eu não consigo lembrar, murmurou, levando a mão à cabeça. Como cheguei aqui? Solange notou uma pequena marca na testa dele, provavelmente resultado de uma pancada. Isso explicaria a confusão e a perda parcial de memória. Não se preocupe com isso agora, disse gentilmente. O importante é que está vivo. Vou preparar um chá de ervas para ajudar com a dor. Ela se dirigiu à cozinha pequena, onde mantinha um fogão a lenha e algumas panelas de barro que haviam pertencido à mãe. Pedrinho a seguiu, claramente fascinado pela situação inusitada. Mamãe, quem é aquele homem? Perguntou em voz baixa. Não sei, meu amor, mas ele precisa da nossa ajuda, e é isso que faremos. Ele vai ficar aqui com a gente? Solange pausou enquanto acendia o fogo. Essa era uma pergunta para a qual não tinha resposta. O homem obviamente não pertencia àquele lugar e alguém certamente estava procurando por ele. Mas em seu estado atual, movê-lo seria perigoso. Por enquanto sim, até ele ficar melhor. O chá de ervas medicinais que Solange preparou era uma receita que passava de geração em sua família. Camomila para acalmar, erva cidreira para a ansiedade e algumas folhas que ajudavam com a dor. Quando retornou ao quarto, o homem estava mais alerta, observando ao redor com olhos curiosos. Trouxe algo para o senhor beber, disse, oferecendo a caneca de barro fumegante. Obrigado, respondeu ele, aceitando a bebida com mãos trêmulas. Após alguns goles, pareceu se acalmar. Sinto muito por dar trabalho, eu realmente não consigo lembrar como cheguei aqui. Isso pode ser temporário. O senhor teve uma pancada na cabeça. Ele tocou cuidadosamente a marca na testa, confirmando a hipótese de Solange. Posso perguntar seu nome? Questionou ela. O homem hesitou por um momento, como se estivesse tentando acessar informações fragmentadas em sua mente. Eduardo, disse finalmente. Meu nome é Eduardo. Eduardo, repetiu Solange, testando o nome. É um nome bonito. Eu sou Solange, e este pequeno corajoso é Pedrinho. O menino acenou timidamente de trás da mãe, ainda processando a presença do estranho em sua casa. Eduardo tentou sorrir, mas a exaustão pesava sobre seus traços.
Vocês me salvaram, disse simplesmente. Não sei como agradecer. Não há o que agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Solange sabia que não eram verdade. Muitas pessoas passariam direto por medo ou desconfiança. Ela havia escolhido parar, havia escolhido ajudar, e essa decisão mudaria tudo. Nas horas seguintes, Eduardo deslizou entre momentos de consciência e sono profundo. Solange verificava regularmente se ele tinha febre, trocando panos úmidos em sua testa e garantindo que estivesse hidratado. Era quase meia-noite quando finalmente se permitiu descansar na cozinha, bebendo uma xícara de café forte, enquanto Pedrinho dormia em seu próprio quarto. Através da janela pequena, observou a escuridão completa do sertão. Não havia luz elétrica em sua propriedade, apenas a lamparina a querosene que bruxuleava suavemente. O silêncio era quebrado apenas pelos sons noturnos conhecidos, grilos, corujas e o vento seco balançando a vegetação. Solange se perguntou quem era realmente aquele homem. Suas roupas indicavam riqueza, mas o que fazia sozinho numa estrada rural? Havia fugido de alguma situação perigosa? Tinha família procurando por ele? E, mais importante, estava fazendo a coisa certa ao acolhê-lo? Mas quando lembrou do estado em que o havia encontrado, vulnerável e ferido, soube que tomaria a mesma decisão novamente. Havia aprendido com Severino que a vida às vezes coloca pessoas em nosso caminho, por razões que não compreendemos imediatamente. Talvez Eduardo fosse uma dessas pessoas. O som de movimentação no quarto a trouxe de volta à realidade. Eduardo estava acordado, olhando ao redor com expressão confusa. — Está tudo bem? Perguntou Solange, aproximando-se. — Tenho sede, murmurou ele. Ela trouxe água fresca do pote de barro que mantinha sempre cheio. Eduardo bebeu avidamente, como se não bebesse há dias. — Há quanto tempo estou aqui? Perguntou. — Algumas horas. Encontramos o senhor no final da tarde. Eduardo fechou os olhos, claramente lutando para recuperar memórias fragmentadas. — Eu estava... Havia alguém comigo, disse lentamente. Mas não consigo lembrar direito. Solange sentiu um arrepio de preocupação. Se havia outras pessoas envolvidas na situação de Eduardo, elas poderiam estar em perigo também. Lembra de estar em algum veículo? Talvez um acidente? Talvez, respondeu Eduardo, massageando as têmporas. Tudo está muito confuso. Descanse mais um pouco. Às vezes a memória volta aos poucos. Mas mesmo enquanto tentava tranquilizá-lo, Solange não conseguia afastar uma sensação crescente de que havia muito mais naquela história do que Eduardo conseguia lembrar no momento. E uma parte dela começava a se questionar se realmente queria descobrir toda a verdade. O amanhecer no sertão chegou acompanhado do canto dos bem-te-vis e do aroma de café torrado na hora. Solange despertou cedo, como era seu hábito há anos, e preparou o café da manhã, enquanto verificava se Eduardo havia passado bem a noite. O homem dormia profundamente, sua respiração mais regular que na noite anterior. Pedrinho acordou curioso, perguntando imediatamente sobre o estado do homem que haviam resgatado. A criança demonstrava uma fascinação natural pela situação inusitada, e Solange precisou lembrá-lo de fazer menos barulho para não acordar o hóspede inesperado. — Mamãe, o homem vai ensinar coisas para mim? Perguntou Pedrinho, enquanto comia seu mingau de milho com leite de cabra. — Não sei, meu amor. Primeiro ele precisa ficar bom. Mas a pergunta do menino plantou uma semente de reflexão na mente de Solange. Desde a partida de Severino, Pedrinho havia crescido sem uma figura paterna presente. Embora ela se esforçasse para preencher todos os papéis necessários, sabia que havia aspectos da educação de um menino que ficavam em falta. Por volta das 9 da manhã, Eduardo despertou naturalmente. Sua aparência estava melhor, embora ainda demonstrasse confusão sobre sua situação. — Bom dia! Cumprimentou Solange, entrando no quarto com uma tigela de canja preparada especialmente para ele. — Bom dia! Respondeu Eduardo, tentando se sentar. — Dormi muito tempo? — O suficiente para seu corpo descansar. Trouxe algo para o senhor comer. A canja de galinha era simples, mas nutritiva, preparada com ingredientes frescos da própria propriedade. Eduardo comeu devagar, saboreando cada colherada,
como se redescobrisse o prazer de uma refeição caseira. Está deliciosa, comentou sinceramente. Faz tempo que não como algo tão saboroso. Solange sorriu com o elogio, sentindo uma satisfação simples em ver que seu cuidado estava fazendo diferença na recuperação do homem. O senhor consegue lembrar mais alguma coisa sobre o que aconteceu ontem? Eduardo franziu a testa, concentrando-se. Fragmentos apenas. Lembro de estar num carro discutindo algo importante com alguém. Havia tensão, raiva talvez. Depois tudo fica escuro até acordar aqui. Discutindo sobre o quê? Negócios, parece, algo sobre dinheiro, contratos. Eduardo pausou, frustrado com sua própria incapacidade de acessar memórias completas. É como tentar juntar pedaços de um quebra-cabeças com a maioria das peças em falta. Durante a manhã, Eduardo demonstrou força suficiente para sair da cama e caminhar um pouco pela casa. Sua admiração pela simplicidade e limpeza do ambiente era evidente, assim como seu espanto com a ausência de tecnologias que claramente considerava básicas. Não há energia elétrica? Perguntou, observando as lamparinas e o fogão a lenha. Não chegou até aqui ainda, explicou Solange sem constrangimento. Temos luz solar durante o dia e as lamparinas à noite. É suficiente. Eduardo parecia fascinado pela funcionalidade de uma vida sem as conveniências modernas. Observou Solange preparar o almoço usando apenas ingredientes naturais e métodos tradicionais, algo que claramente era novidade para ele. Posso ajudar em alguma coisa? Ofereceu, sentindo-se inútil apenas observando. O senhor ainda está se recuperando. Descanse. Mas Eduardo insistiu, e Solange acabou permitindo que ele ajudasse com tarefas simples como descascar legumes. Suas mãos, embora macias e claramente não acostumadas ao trabalho manual, demonstravam disposição para aprender. Pedrinho observava tudo com interesse crescente. Durante o almoço, o menino fez várias perguntas a Eduardo sobre sua vida antes de aparecer ali, mas as respostas eram sempre incompletas devido à perda parcial de memória. Você tem filhos, seu Eduardo? Perguntou a criança com a franqueza típica da idade. Eduardo hesitou antes de responder. Não sei. Talvez. Sinto que há pessoas importantes em minha vida, mas não consigo visualizá-las claramente. A resposta deixou Solange pensativa. Se Eduardo tinha família, certamente alguém estava preocupado com seu desaparecimento. Ela se perguntou se deveria tentar contactar autoridades ou hospitais da região, mas algo a impedia. Talvez fosse a vulnerabilidade que ainda percebia nele, ou uma intuição de que havia mais perigo envolvido na situação do que aparentava. À tarde, mientras Pedrinho brincava no quintal com seus brinquedos improvisados, Eduardo e Solange conversaram na varanda da casa. O calor era intenso, mas a sombra proporcionada pelo telhado criava um ambiente agradável. Sinto que estou criando problemas para vocês, disse Eduardo, observando o menino correr atrás das galinhas. Não está criando problema algum. Na verdade... Solange hesitou, não querendo soar sentimental. Faz bem ter companhia adulta. Você vive aqui sozinha com o menino? Desde que meu marido se foi há 2 anos. Sinto muito. Foi doença? Acidente de trabalho. Severino trabalhava na construção de uma estrada nova e houve um desmoronamento. Eduardo notou a dor ainda presente nos olhos de Solange ao falar do marido. Era uma tristeza antiga, mas que deixara marcas profundas. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas a vida continua e eu tinha Pedrinho para criar. Eduardo admirou silenciosamente a força daquela mulher. Embora não conseguisse lembrar claramente de sua vida anterior, tinha a impressão de que conhecera muitas pessoas que não possuíam nem metade da coragem e dignidade que Solange demonstrava. Como vocês sobrevivem aqui? Temos a horta, as galinhas, as cabras. Vendo produtos na feira da cidade uma vez por semana. Não é muito, mas dá para viver. A simplicidade da resposta contrastava brutalmente com fragmentos de memória que Eduardo conseguia acessar. Tinha a impressão vaga de lidar habitualmente com quantias de dinheiro que representariam anos de trabalho para Solange. Mas aqui estava ela, encontrando alegria e propósito
numa vida que muitos considerariam limitada. Durante a tarde, uma caminhonete passou pela estrada em velocidade reduzida, parando brevemente próximo ao portão da propriedade. Solange e Eduardo observaram da varanda enquanto dois homens observavam a casa antes de seguir viagem. "Conhece aquelas pessoas?" perguntou Eduardo. "Nunca os vi antes", respondeu Solange, sentindo um arrepio de preocupação. Passagens de veículos desconhecidos eram raras naquela estrada que levava apenas às propriedades rurais da região. O fato de terem parado para observar especificamente sua casa não era normal. "Talvez fossem apenas pessoas perdidas", sugeriu Eduardo, mas sua expressão demonstrava a mesma apreensão. "Talvez", concordou Solange, mas decidiu ficar mais atenta nos próximos dias. Ao anoitecer, após uma refeição simples de carne seca com feijão e farofa, Eduardo insistiu em ajudar a lavar os pratos. Sua adaptação às tarefas domésticas era surpreendente para alguém que claramente não estava acostumado a elas. "Onde aprendeu a fazer isso?", brincou Solange, observando-o secar cuidadosamente cada peça. "Parece que estou aprendendo agora", respondeu Eduardo, com um sorriso que iluminou seu rosto pela primeira vez desde sua chegada. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a casa de Solange estava preenchida por vozes adultas conversando na varanda. Eduardo demonstrava curiosidade genuína sobre a vida no campo, fazendo perguntas sobre as plantas, os animais e as tradições locais. "Você sempre viveu aqui?", perguntou ele. "Nasci aqui. Me mudei para a cidade quando me casei com Severino, mas voltamos quando Pedrinho nasceu. Queríamos criar nosso filho longe da violência urbana." "E você? Sente falta da cidade?" Solange considerou a pergunta cuidadosamente. "Às vezes, sinto falta de certas conveniências. Um hospital próximo, luz elétrica, telefone. Mas aqui há paz, liberdade. Pedrinho pode correr descalço, brincar na terra, respirar ar puro." Eduardo assentiu, compreendendo o valor daquelas coisas simples de uma forma que o surpreendia. "Você tem uma vida bonita", disse sinceramente. "É uma vida honesta", corrigiu Solange. "Nem sempre fácil, mas honesta." Enquanto conversavam, Pedrinho havia adormecido no colo da mãe. Eduardo observou a cena com ternura, sentindo uma conexão emocional que não conseguia explicar completamente. "Posso levá-lo para a cama?", ofereceu. Solange hesitou por um momento, depois permitiu que Eduardo carregasse cuidadosamente o menino até seu quarto. O homem manuseou a criança com uma delicadeza que sugeriu familiaridade com crianças, embora não conseguisse lembrar de onde vinha essa experiência. Quando retornou à varanda, Eduardo encontrou Solange observando as estrelas. "É incrível como se pode ver o céu inteiro aqui", comentou ele, sentando-se novamente. "É uma das coisas que mais amo neste lugar. Nas noites claras parece que as estrelas estão tão perto que poderíamos tocá-las." Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "Solange", disse Eduardo finalmente, "quero que saiba que sou grato por tudo que está fazendo. Não sei o que teria acontecido se vocês não me encontrassem." "Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não, nem toda pessoa faria. Você poderia ter continuado caminhando, ou chamado autoridades, ou simplesmente ter medo, mas escolheu me ajudar." Solange virou-se para observá-lo. À luz suave da lamparina, Eduardo parecia mais jovem, mais vulnerável. "Minha avó sempre dizia que quando ajudamos alguém, estamos ajudando a nós mesmos de alguma forma que ainda não conseguimos ver." Sua avó era sábia. Era. E também dizia que as pessoas aparecem em nossas vidas por uma razão, mesmo quando essa razão não fica clara imediatamente. Eduardo considerou essas palavras mientras observava o rosto sereno de Solange. Havia uma sabedoria natural nessa mulher, que contrastava com sua educação formal limitada. Ela possuía algo que ele sentia ter perdido ao longo de sua vida anterior. Uma conexão genuína com valores simples, mas fundamentais. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Eduardo. "Claro." "Você nunca pensou em se casar novamente?", Solange riu suavemente. "Com quem? Os homens solteiros da região são poucos,
e a maioria tem problemas com bebida ou já tem família em outro lugar. Mas você ainda é jovem, bonita. Poderia ter uma vida diferente. Esta é minha vida, Eduardo. Não é perfeita, mas é real. Tenho meu filho, minha casa, meu trabalho. Muitas pessoas têm muito menos. A resposta revelou uma aceitação e um contentamento que Eduardo admirava profundamente. Em seus fragmentos de memória, conseguia perceber uma vida anterior preenchida por ambições e insatisfações constantes. Você me ensina muito apenas sendo quem é, admitiu ele. E você, quando recuperar a memória completamente, vai voltar para sua vida anterior? Era uma pergunta para a qual Eduardo não tinha resposta. Algo em seu interior sugeria que sua vida anterior estava cheia de complicações e conflitos. A paz que sentia naquela casa simples era algo completamente novo para ele. Não sei, respondeu honestamente. Talvez essa experiência mude minha perspectiva sobre muitas coisas. Eles conversaram por mais 1 hora antes de se recolherem para dormir. Eduardo instalou-se novamente no quarto de hóspedes e Solange verificou se Pedrinho estava bem coberto antes de ir para seu próprio quarto. Mas o sono não veio facilmente para nenhum dos dois. Solange estava perturbada pela presença dos homens desconhecidos na estrada e por uma crescente sensação de que a vida de Eduardo envolvia complicações que poderiam afetar sua família. Eduardo, por sua vez, lutava com fragmentos de memória que começavam a retornar. Lembrava-se de escritórios luxuosos, reuniões tensas, discussões sobre grandes quantias de dinheiro. E havia algo sobre seu irmão, uma sensação de traição e perigo que não conseguia formar completamente em sua mente. Nas primeiras horas da madrugada, Eduardo acordou abruptamente com um pesadelo. Estava de volta no carro, discutindo violentamente com alguém cujo rosto não conseguia ver claramente. Havia gritos, luta física e depois a sensação de estar caindo. Levantou-se silenciosamente e caminhou até a janela pequena do quarto. A escuridão completa do sertão era quebrada apenas pela luz fraca da lua crescente. Pela primeira vez, desde que acordara naquela casa, Eduardo sentiu medo real. Não medo físico, mas terror de descobrir quem realmente era e que tipo de vida havia deixado para trás. E, acima de tudo, começava a temer que sua presença ali pudesse colocar Solange e Pedrinho em perigo. A terceira manhã de Eduardo na propriedade de Solange amanheceu com nuvens carregadas no horizonte, prometendo a primeira chuva em semanas. O ar estava mais fresco e uma brisa suave balançava as folhas ressecadas dos pés de mandacaru que cresciam próximos à cerca. Eduardo despertou mais cedo que o habitual, perturbado por sonhos fragmentados que traziam mais pedaços de sua memória. Durante a noite, havia lembrado de seu sobrenome, Montenegro, e de uma empresa familiar que parecia estar no centro de algum conflito sério. Encontrou Solange já acordada na cozinha, preparando o café da manhã enquanto cantarolava baixinho uma música regional. A domesticidade da cena o tocou de uma forma inesperada, despertando uma sensação de pertencimento que contrastava com as tensões que começava a recordar de sua vida anterior. "Bom dia", cumprimentou, notando que ela parecia preocupada. "Bom dia, Eduardo. Dormiu bem?" "Melhor que ontem. E você? Parece inquieta." Solange hesitou antes de responder, servindo café forte na caneca de barro que se tornara habitual para ele. Na madrugada, ouvi barulho de motor na estrada. Alguém passou muito devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Eduardo sentiu um arrepio de preocupação. As memórias que retornavam incluíam uma sensação crescente de perigo, embora ainda não conseguisse identificar sua fonte exata. Que horas foi isso? Por volta das 3 da manhã. Fiquei observando da janela, mas estava muito escuro para ver detalhes. "Solange", disse Eduardo, colocando a mão gentilmente sobre o braço dela, "quero que saiba que se minha presença aqui estiver causando algum risco..." "Não diga isso", interrompeu ela. "Você estava ferido e precisava de ajuda. Fizemos a coisa certa." Mas Eduardo percebia que ela também estava começando a suspeitar que havia mais complexidade em sua situação do que inicialmente imaginara. Pedrinho apareceu na cozinha esfregando os olhos, ainda sonolento, mas já procurando Eduardo com o olhar.
O menino havia desenvolvido um carinho óbvio pelo homem que se tornara uma presença constante em sua rotina. "Seu Eduardo, você vai ensinar a ler hoje?" perguntou esperançoso. Na tarde anterior, Eduardo havia descoberto que Pedrinho conhecia apenas algumas letras, aprendidas de forma irregular quando Solange conseguia tempo para ensiná-lo entre suas outras responsabilidades. Naturalmente, ele havia começado a ajudar com essa educação, descobrindo em si uma paciência e habilidade pedagógica que o surpreendera. "Claro, Pedrinho, depois do café da manhã." Durante a refeição simples de cuscuz com leite de cabra e rapadura, Eduardo compartilhou algumas das memórias que haviam retornado durante a noite. "Lembrei meu sobrenome completo", anunciou. "Eduardo Montenegro." Solange notou como o nome soava importante, quase aristocrático. Montenegro. É um nome bonito. Lembra de mais alguma coisa? Fragmentos. Tenho uma empresa, ou pelo menos estava envolvido com uma. Há algo sobre meu irmão, mas não consigo formar uma imagem clara. Seu irmão? Marcelo. Sinto que havia tensão entre nós, algum tipo de conflito sério. Eduardo massageou as têmporas, frustrado com sua incapacidade de acessar memórias completas. Talvez as lembranças estejam voltando gradualmente para proteger sua mente, sugeriu Solange com sabedoria intuitiva. Às vezes o corpo sabe o que podemos suportar. Durante a manhã, enquanto Eduardo ajudava Pedrinho com lições básicas de leitura, Solange trabalhou na horta. As plantas sofriam com a seca prolongada, mas ela conseguia manter algumas espécies resistentes que garantiam alimento para a família. Eduardo observava pela janela, enquanto ela regava cuidadosamente cada muda, economizando cada gota de água preciosa. A dedicação e o cuidado que Solange demonstrava com cada aspecto de sua vida simples despertava uma admiração crescente nele. "Seu Eduardo", disse Pedrinho, interrompendo suas reflexões, "minha mãe é a pessoa mais bonita do mundo." A pergunta infantil fez Eduardo sorrir, mas também o fez realmente observar Solange com atenção renovada. Seus cabelos castanhos capturados em um coque simples, suas mãos pequenas, mas fortes, a graça natural com que se movia, mesmo realizando tarefas básicas. Tudo isso compunha uma beleza natural e autêntica que contrastava com fragmentos de memória sobre mulheres artificialmente embelezadas, que pareciam fazer parte de sua vida anterior. "Sua mãe é muito bonita, Pedrinho. E mais importante, é uma pessoa muito boa." O menino assentiu satisfeito, retornando sua atenção às letras que Eduardo estava ensinando. Por volta do meio-dia, o som de um veículo se aproximando fez todos na casa ficarem alertas. Uma caminhonete branca parou em frente ao portão e dela desceram dois homens vestindo camisas sociais e calças escuras. Claramente não eram da região. Solange saiu para atendê-los, com Eduardo observando discretamente da janela, enquanto mantinha Pedrinho longe da vista. "Boa tarde, senhora", cumprimentou o homem mais alto. "Estamos procurando informações sobre um homem desaparecido. Teria visto algum estranho na região nos últimos dias?" "Que tipo de homem?" perguntou Solange, mantendo voz calma apesar da tensão óbvia. "Por volta dos 40 anos, cabelos escuros, provavelmente vestindo terno. Pode estar ferido ou confuso." Eduardo sentiu seu coração acelerar. A descrição era exata demais para ser coincidência. "Não vi ninguém assim", mentiu Solange sem hesitar. "Esta região é muito tranquila, quase não passa ninguém." "Tem certeza? Há uma recompensa considerável por informações que levem ao seu paradeiro." "Tenho certeza." Os homens trocaram olhares claramente desconfiados. "Poderíamos dar uma olhada ao redor?" "Esta é propriedade privada", respondeu Solange com firmeza. "E não autorizo entrada de estranhos." O homem mais baixo deu um passo à frente, assumindo postura intimidatória. "Senhora, este é um assunto sério. Seria melhor para todos se cooperasse." Foi então que Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Não podia permitir que Solange enfrentasse aquela situação sozinha, especialmente quando ele era claramente a causa do problema. Saiu da casa caminhando em direção ao portão, interrompendo a conversa tensa. "Há algum problema?" perguntou com voz autoritária que surpreendeu até mesmo a si próprio.
Os dois homens se viraram bruscamente e Eduardo viu reconhecimento instantâneo em seus olhos. Senhor Montenegro, disse o homem mais alto com alívio óbvio. Finalmente, estamos procurando pelo senhor há 3 dias. Quem são vocês? Investigadores particulares contratados por sua empresa. Seu irmão está muito preocupado. Eduardo sentiu uma onda de memórias conflitantes. Havia algo sobre esses homens e sobre a menção de Marcelo que disparava alarmes internos, embora não conseguisse identificar exatamente por quê. Meu irmão sabe onde estou? Não exatamente, por isso estamos aqui. Solange observava a interação com crescente apreensão. Era óbvio que Eduardo era uma pessoa importante, e igualmente óbvio que sua situação era mais complicada do que havia imaginado. Senhor Montenegro, continuou o investigador, precisamos levá-lo de volta. Há questões urgentes que requerem sua atenção. Eduardo olhou para Solange e viu medo genuíno em seus olhos. Não medo por si mesma, mas por ele. Naquele momento, fragmentos de memória se juntaram, formando uma imagem aterrorizante. Marcelo não estava tentando resgatá-lo. Estava tentando terminar algo que havia começado 3 dias antes. Não vou com vocês, disse firmemente. Senhor Montenegro, com todo respeito, o senhor esteve desaparecido há dias. Pode não estar pensando claramente. Estou pensando perfeitamente bem, e disse que não vou. Os dois homens se entreolharam novamente, desta vez com expressões que confirmaram os piores temores de Eduardo. Receio que não seja uma escolha, disse o homem mais baixo, movendo a mão em direção ao bolso. Eduardo deu um passo à frente, colocando-se entre os investigadores e Solange. Solange, entre na casa. Agora. Eduardo. Agora! Ela hesitou por um momento, depois correu em direção à casa, chamando Pedrinho para que se escondesse no quarto dos fundos. Eduardo enfrentou os dois homens com uma determinação que surpreendia até mesmo a si próprio. Em sua vida anterior, provavelmente teria tentado negociar ou encontrar uma solução diplomática. Mas a necessidade de proteger Solange e Pedrinho despertara algo primitivo e feroz nele. Sejam quais forem os problemas entre mim e meu irmão, essas pessoas são inocentes, disse com voz baixa, mas ameaçadora. Ninguém precisa se machucar, Sr. Montenegro. Apenas venha conosco voluntariamente. Não. O homem mais alto suspirou, como se lamentasse a necessidade do que viria a seguir. Marcelo previu que o senhor pode estar sofrendo de algum tipo de trauma que afeta seu julgamento. Autoriza-nos a usar métodos necessários para garantir seu retorno seguro. Eduardo recuou lentamente em direção à casa, mantendo os olhos fixos nos dois homens. Digam a Marcelo que lembro de muito mais do que ele imagina. O que exatamente o senhor lembra? Suficiente para saber que ele não está tentando me salvar. O momento de tensão foi quebrado pelo som de trovão no horizonte. As nuvens que se acumulavam durante toda a manhã finalmente começavam a cumprir sua promessa de chuva. Vamos resolver isso civilizadamente, disse o investigador mais alto, dando um passo à frente. Mas Eduardo já havia tomado sua decisão. Correu em direção à casa, gritando para Solange. Pegue Pedrinho e saiam pelos fundos. Vão para a casa da sua vizinha. Ele ouviu os homens correndo atrás dele, mas conseguiu alcançar a porta da casa primeiro. Trancou-a rapidamente, embora soubesse que isso apenas ganharia alguns minutos. Solange apareceu na cozinha carregando Pedrinho e uma pequena bolsa com alguns pertences essenciais. Eduardo, o que está acontecendo? Não tenho tempo para explicar tudo. Esses homens não estão aqui para me ajudar. Vocês precisam sair daqui agora. E você? Vou distraí-los para dar tempo de fugirem. Não deixo você aqui sozinho. O som de alguém tentando forçar a porta da frente os fez tomar uma decisão rápida. Eduardo guiou Solange e Pedrinho até a porta dos fundos, verificando se a área estava livre. A propriedade da Dona Francisca fica a quantos quilômetros? 2, seguindo pela trilha atrás da horta. Vão lá e fiquem até eu vir buscá-los. Eduardo... Ele segurou o rosto de Solange com as 2 mãos, olhando-a nos olhos intensamente. Confie em mim. Vou resolver isso e depois explicar tudo. Solange assentiu, embora lágrimas começassem a formar em seus olhos. Pedrinho, disse Eduardo, ajoelhando-se na altura do menino,
Você é o homem da casa agora. Cuide da sua mãe até eu voltar. O menino assentiu gravemente, compreendendo a seriedade da situação, mesmo sem entender completamente. Eduardo os observou desaparecer na trilha irregular que cortava a vegetação seca. Depois voltou sua atenção para a situação dentro da casa. Os homens já haviam conseguido forçar a porta da frente e estavam procurando por ele. "Senhor Montenegro!" gritou um deles. "Não torne isso mais difícil do que precisa ser." Eduardo se escondeu atrás do fogão a lenha, sua mente trabalhando rapidamente. As memórias continuavam retornando e agora formavam um quadro assustador. Marcelo havia tentado matá-lo 3 dias antes, provavelmente durante uma discussão sobre irregularidades financeiras na empresa familiar. O acidente que sofrera não havia sido acidente algum, e agora seu irmão estava tentando terminar o que havia começado, usando investigadores particulares sem escrúpulos para fazer o trabalho sujo. O som de passos se aproximando da cozinha fez Eduardo se preparar para o confronto que não podia mais evitar. Mas desta vez, ao contrário do que acontecera 3 dias antes, ele estava preparado. E desta vez, tinha algo muito mais importante do que dinheiro ou poder empresarial para proteger. As primeiras gotas de chuva começaram a cair no telhado de zinco da casa, quando Eduardo ouviu os passos se aproximando da cozinha. Sua mente trabalhava rapidamente, avaliando opções limitadas, enquanto fragmentos de memória continuavam se encaixando como peças de um quebra-cabeças sinistro. O homem mais alto apareceu na porta da cozinha, verificando cuidadosamente o ambiente antes de entrar completamente. "Senhor Montenegro, por favor, não queremos machucar ninguém." "Mentira", respondeu Eduardo, saindo de trás do fogão com as mãos visíveis, mas postura defensiva. "Se quisessem meu bem-estar, não teriam me deixado para morrer na estrada 3 dias atrás." A expressão do investigador mudou sutilmente, confirmando as suspeitas crescentes de Eduardo. "Não sei do que está falando." "Sei exatamente do que estou falando. Marcelo contratou vocês para terminar o que ele começou, não é verdade?" O segundo homem apareceu na porta, bloqueando a única saída da cozinha. Eduardo percebeu que estava encurralado, mas estranhamente se sentia mais calmo do que esperaria nessa situação. "Senhor Montenegro", disse o investigador mais alto, "seu irmão está muito preocupado com sua sanidade. Estes últimos dias podem ter afetado sua percepção da realidade." Eduardo riu amaramente. "Minha percepção da realidade nunca esteve tão clara. Lembro-me da nossa discussão 3 dias atrás, Marcelo e eu no carro. Ele descobriu que eu havia encontrado os documentos sobre os esquemas dele." "Que esquemas?" "Lavagem de dinheiro através de contratos superfaturados da empresa, pagamentos para empresas fantasmas, subornos a oficiais públicos." Os 2 homens trocaram olhares que confirmaram que Eduardo estava no caminho certo. "Isso são acusações muito sérias", disse um deles. "São fatos muito sérios." E Marcelo tentou me silenciar permanentemente quando percebeu que eu ia denunciá-lo. A chuva intensificou-se, tamborilando no telhado com força crescente. O barulho fornecia cobertura natural para qualquer confronto que pudesse ocorrer. "Mesmo se isso fosse verdade", disse o homem mais baixo, "agora não importa, você vai conosco, voluntariamente ou não." Eduardo avaliou suas opções. Eram 2 homens menores que ele, mas provavelmente armados e definitivamente experientes em situações violentas. Sua vantagem estava no conhecimento do terreno e na motivação de proteger Solange e Pedrinho. "Não vou a lugar algum", declarou firmemente. O investigador mais alto suspirou como se lamentasse o que viria a seguir. "Marcelo disse que você poderia resistir. Autoriza-nos a usar força necessária." Mas antes que pudessem agir, Eduardo fez algo que os surpreendeu completamente. Em vez de tentar fugir ou se esconder, avançou diretamente contra o homem mais próximo, usando sua altura e peso superiores para derrubá-lo contra a parede da cozinha. O confronto físico foi breve, mas intenso. Eduardo descobriu que a vida simples dos últimos 3 dias havia despertado uma força física que não sabia possuir, enquanto a necessidade de proteger Solange e Pedrinho lhe dava uma determinação férrea. Conseguiu derrubar ambos os homens e correr para fora da casa pela porta dos fundos,
seguindo a trilha que Solange havia tomado. A chuva agora caía torrencialmente, transformando a terra seca em lama escorregadia, mas também fornecendo cobertura visual que dificultava sua perseguição. Eduardo correu pela trilha irregular, seus pés descalços encontrando equilíbrio na terra molhada de uma forma que o surpreendia. 3 dias vivendo de forma simples haviam começado a reconectá-lo com habilidades básicas que sua vida urbana anterior havia atrofiado. Atrás dele, ouvia os investigadores tentando seguir sua trilha, mas claramente lutando contra a chuva e o terreno desconhecido. A propriedade de Dona Francisca apareceu através da cortina de chuva como um refúgio bem-vindo. Eduardo bateu na porta da casa simples, sendo recebido por uma mulher idosa que claramente esperava por ele. "Eduardo!" exclamou Solange correndo para abraçá-lo. "Graças a Deus você está bem." Pedrinho se agarrou às suas pernas, demonstrando o alívio de vê-lo são e salvo. "Conseguiu se livrar deles?" perguntou Solange. "Temporariamente. Mas eles vão voltar, provavelmente com mais homens." Dona Francisca, uma senhora robusta de cabelos grisalhos, observava a situação com preocupação óbvia. "Solange me contou um pouco sobre o que está acontecendo", disse ela. "Esses homens são perigosos?" Eduardo hesitou, não querendo alarmar mais pessoas inocentes. "Podem ser, e por isso não posso ficar aqui muito tempo. Não quero colocar vocês em risco." "Bobagem", disse Dona Francisca com a autoridade natural de uma matriarca rural. "Esta casa já viu muitas tempestades, e uma a mais não vai derrubar as paredes." Durante as horas seguintes, enquanto a chuva continuava caindo intensamente, Eduardo compartilhou com Solange e Dona Francisca os detalhes que conseguia lembrar sobre sua situação. A história que emergiu era de corrupção empresarial, ambição familiar e traição entre irmãos. "Então seu irmão realmente tentou matá-lo?" perguntou Solange, chocada com a maldade humana que a situação revelava. "Tentou, e vai tentar de novo se conseguir me encontrar." "Mas por quê? Vocês são família." Eduardo riu amaramente. "Na minha vida anterior, família era frequentemente apenas um obstáculo aos negócios. Marcelo sempre acreditou que merecia mais controle da empresa do que nosso pai lhe havia dado." "E você, o que achava antes de tudo isso?" Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Fragmentos de memória mostravam uma versão anterior de si mesmo que priorizava lucro sobre pessoas, eficiência sobre compaixão. "Eu era provavelmente tão frio e calculista quanto ele. Talvez pior, porque ao menos Marcelo sempre foi aberto sobre sua ambição." Solange tocou sua mão gentilmente. "Isso não importa mais. O que importa é quem você é agora." "E quem sou agora?" "Um homem que arriscou a própria vida para proteger pessoas que conhece há apenas 3 dias. Um homem que ensina meu filho a ler com paciência infinita. Um homem que encontra alegria em ajudar com tarefas simples da casa." Eduardo sentiu uma emoção intensa ao ouvir a descrição de Solange. Era verdade que os últimos 3 dias haviam mudado algo fundamental em seu interior, como se a experiência de quase morrer e depois viver de forma simples tivesse queimado camadas de cinismo e materialismo. "Solange", disse ele, "preciso que entenda que minha presença aqui coloca vocês em perigo real. Talvez seja melhor se eu for embora. Resolva essa situação sozinho." "E para onde iria?" "Não sei. Mais longe daqui." Dona Francisca interrompeu a conversa com a sabedoria prática de quem havia vivido muitas décadas. "Jovem", disse dirigindo-se a Eduardo, "fugir nunca resolveu problema que não podia ser enfrentado de frente. Se esse irmão seu é tão perigoso assim, correr só vai dar mais tempo para ele se preparar." "Tem alguma sugestão?" "Tenho. Meu genro trabalha na delegacia de Feira de Santana. É homem honesto, não se envolve com corrupção. Se você tem provas contra seu irmão, talvez seja a hora de usá-las." Eduardo considerou a proposta. Em sua vida anterior, provavelmente teria tentado resolver a situação através de advogados caros e influência política. Mas 3 dias vivendo com Solange haviam ensinado o valor da honestidade direta. As provas estão nos escritórios da empresa, em documentos que Marcelo provavelmente já destruiu ou escondeu.
Nem todas, disse uma voz da porta. Todos se viraram para ver uma mulher de meia idade entrando na casa, encharcada pela chuva, mas com expressão determinada. Conceição! Exclamou Eduardo, reconhecendo sua secretária pessoal. Como me encontrou? Tenho procurado por você há 3 dias, respondeu ela, aceitando uma toalha oferecida por Dona Francisca. Quando soube que investigadores particulares estavam na região, imaginei que você podia estar aqui. Marcelo sabe que você está me procurando? Não. Oficialmente estou de licença médica. Mas, Eduardo, você precisa saber. Marcelo assumiu o controle total da empresa alegando que você está mentalmente incapacitado devido ao acidente. Que acidente? O que ele está contando para todo mundo? Que você sofreu um acidente de carro e está com amnésia severa, talvez traumatismo cerebral permanente. Eduardo sentiu raiva crescente ao perceber como Marcelo estava manipulando a situação. E as investigações sobre os esquemas financeiros? Suspensas. Marcelo convenceu o conselho de que você estava tendo delírios paranoicos antes do acidente. Conceição abriu uma pasta impermeável que trazia consigo. Mas consegui salvar cópias de alguns documentos importantes antes que ele os destruísse. Contratos fraudulentos, transferências suspeitas, correspondências comprometedoras. Eduardo examinou os papéis, sentindo memórias retornarem com força total. Ali estavam as provas que Marcelo havia tentado destruir junto com ele. Isso é suficiente para denunciá-lo? Mais que suficiente, mas você precisa estar vivo para testemunhar. A chuva começou a diminuir de intensidade e todos na casa sabiam que isso significava que os investigadores logo voltariam com reforços. Então vamos fazer isso da forma certa, decidiu Eduardo. Conceição, você pode contactar as autoridades apropriadas. Já fiz. Tem um promotor em Salvador que está investigando corrupção empresarial na região. Ele pode garantir proteção se você cooperar. Solange observava a conversa com uma mistura de alívio e apreensão. Alívio porque finalmente havia uma solução legal para o problema de Eduardo, mas apreensão porque essa solução significava que ele deixaria sua vida simples no sertão para retornar ao mundo complexo dos negócios e da justiça. Quanto tempo isso levaria? Perguntou ela. Meses, talvez anos, respondeu Conceição, honestamente. Processos de corrupção empresarial são complicados. Eduardo olhou para Solange, vendo preocupação em seus olhos. Percebeu que ela estava pensando não apenas em sua segurança, mas também na possibilidade de perdê-lo para sua vida anterior. Solange, disse ele, tomando suas mãos, não importa quanto tempo isso leve ou o que aconteça, quero que saiba que estes 3 dias mudaram tudo para mim. O que quer dizer? Quero dizer que descobri algo aqui que nunca soube que existia. Uma vida real com pessoas reais com propósito real. Pedrinho, que havia observado a conversa adulta em silêncio, finalmente falou. Seu Eduardo vai embora? Eduardo ajoelhou-se na altura do menino, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Vou ter que resolver alguns problemas, Pedrinho, mas prometo que voltarei. Promete mesmo? Prometo. E quando voltar, talvez possamos construir uma escola aqui na região. Você gostaria disso? Os olhos do menino se iluminaram com a possibilidade. Dona Francisca interrompeu o momento emocional com praticidade característica. Está decidido então. Conceição, você pode garantir que Eduardo chegue seguro até Salvador? Posso. Tenho um carro escondido a 2 quilômetros daqui e conheço estradas secundárias que evitam as principais. Eduardo se levantou, sabendo que a decisão estava tomada, mas lutando contra a relutância de deixar a vida simples que havia descoberto. Quando partimos? Agora. Cada minuto que esperamos dá mais tempo para Marcelo mobilizar mais recursos. Eduardo abraçou Dona Francisca, agradecendo sua hospitalidade e sabedoria. Depois se virou para Solange e Pedrinho, sabendo que esse seria o momento mais difícil. Cuidem-se, disse simplesmente, sua voz carregada de emoção. Nós vamos ficar bem, respondeu Solange, embora lágrimas começassem a formar em seus olhos. Você que precisa ser cuidadoso. Eduardo a abraçou, sentindo como se estivesse deixando para trás não apenas uma casa, mas uma versão melhor de si mesmo que havia descoberto ali.
Quando finalmente se separaram, ele pegou a mão de Pedrinho uma última vez. Continue praticando a leitura. Quando eu voltar, quero ouvir você lendo uma história inteira. Vou praticar todos os dias, prometeu o menino. E com essa promessa ecoando em seus ouvidos, Eduardo seguiu Conceição para fora da casa de Dona Francisca, deixando para trás a vida simples que havia transformado seu coração, mas levando consigo a determinação de retornar assim que a justiça fosse feita. A viagem até Salvador levou 4 horas pelas estradas secundárias que Conceição conhecia bem. Eduardo observou pela janela do carro a paisagem mudando gradualmente do sertão seco para áreas mais verdes próximas ao litoral, mas sua mente permanecia fixada na casa simples que havia deixado para trás. Você está muito quieto, observou Conceição após 1 hora de viagem em silêncio. Estou pensando em como tudo mudou em 3 dias. O acidente realmente afetou sua memória? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Não havia sido apenas um acidente, mas também não havia sido apenas sobre perda de memória. Acho que o acidente me fez lembrar de coisas que havia esquecido há muito tempo. Que tipo de coisas? O que realmente importa na vida? Conceição olhou para ele através do espelho retrovisor, notando uma mudança fundamental em seu patrão, que ia além da aparência física alterada pelos dias no sertão. Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se apaixonou por ela, não foi? A pergunta direta o pegou desprevenido, mas a resposta veio sem hesitação. Sim, e não apenas por ela, mas pela vida que eles têm, pela simplicidade, pela honestidade, pela conexão real entre as pessoas. E o que vai fazer sobre isso? Primeiro, vou garantir que Marcelo pague por tudo o que fez. Depois vou decidir que tipo de vida quero viver. Quando chegaram a Salvador, o contraste com a vida rural foi chocante para Eduardo. As ruas movimentadas, o trânsito caótico, a poluição sonora, tudo parecia agressivo demais após os dias de paz no sertão. Conceição havia organizado um encontro com o promotor Rodrigo Tavares no Ministério Público da Bahia. O homem de 50 anos era conhecido por sua integridade e determinação em casos de corrupção empresarial. Senhor Montenegro, cumprimentou o promotor ao recebê-los em seu escritório. Devo dizer que sua situação é bastante inusitada. Em que sentido? Não é comum termos vítimas de tentativa de homicídio que também são testemunhas-chave em casos de corrupção empresarial. Eduardo entregou os documentos que Conceição havia salvado, observando a expressão do promotor mudar conforme examinava as evidências. Isso é impressionante, disse Tavares, após uma revisão inicial. Temos aqui contratos superfaturados, transferências para empresas fantasmas, subornos documentados. É um esquema sofisticado. Por quanto tempo isso estava acontecendo? Pelos documentos, pelo menos 5 anos, possivelmente mais. Eduardo sentiu náusea ao perceber que havia estado cego para a corrupção acontecendo bem debaixo de seu nariz na empresa que teoricamente administrava. Senhor Montenegro, continuou o promotor, para construirmos um caso sólido, precisaremos de seu testemunho detalhado sobre tudo o que descobriu e sobre a tentativa contra sua vida. Estou preparado para isso. Preciso alertá-lo de que será um processo longo e perigoso. Seu irmão claramente tem recursos e contatos que podem ser usados contra você. Entendo os riscos. Podemos providenciar proteção temporária enquanto reunimos todas as evidências necessárias. Eduardo aceitou a proteção oferecida, sendo instalado em um hotel discreto no centro de Salvador, sob vigilância policial. Durante os dias seguintes, passou horas relatando detalhadamente tudo o que podia lembrar sobre as operações da empresa e sobre o ataque de Marcelo. Mas à noite, sozinho no quarto impessoal do hotel, Eduardo sentia uma solidão profunda que contrastava drasticamente com a sensação de pertencimento que havia experimentado na casa de Solange. Os ruídos urbanos o mantinham acordado, fazendo-o ansiar pelo silêncio quebrado apenas por grilos e pelo vento no sertão. No terceiro dia, em Salvador, Conceição trouxe notícias preocupantes. Marcelo está espalhando que você teve um colapso nervoso e está sendo manipulado por pessoas que querem prejudicar a empresa. As pessoas acreditam nisso? Algumas sim.
Ele sempre foi carismático e está usando isso a seu favor. E o conselho da empresa? Dividido. Metade acredita em Marcelo, metade suspeita que há mais na história do que ele está contando. Eduardo percebeu que, mesmo com evidências sólidas, ainda enfrentaria uma batalha difícil para expor a verdade e recuperar sua reputação. Conceição, preciso perguntar. Por que você está me ajudando? Seria muito mais fácil ficar do lado de Marcelo. Ela hesitou antes de responder. Porque trabalho para sua família há 20 anos. Vi Marcelo mudar gradualmente, tornando-se mais ambicioso e menos escrupuloso. E porque acredito que você é a única esperança de salvar a empresa que seu pai construiu com tanto esforço. Durante a segunda semana em Salvador, o promotor Tavares conseguiu evidências adicionais através de investigações bancárias e contábeis. O esquema de corrupção era ainda mais extenso do que inicialmente suspeitavam. Marcelo estava desviando aproximadamente 2 milhões por ano, informou o promotor. E há indícios de que planejava expandir as operações. Para onde ia esse dinheiro? Contas no exterior, investimentos em imóveis através de laranjas, algumas transferências que ainda estamos rastreando. Eduardo se sentiu fisicamente doente ao compreender a extensão da traição de seu irmão. Quanto tempo até podermos prendê-lo? Estamos montando uma operação coordenada. Mais 2 semanas, talvez 3. Mas, naquela mesma tarde, Conceição trouxe notícias que mudaram tudo. Eduardo, Marcelo descobriu onde você está. Como? Não sei, mas recebeu ligações perguntando sobre você, e esta manhã cancelou viagens de negócios que já estavam programadas. Isso significa que ele está se preparando para algo, e provavelmente não é legal. O promotor Tavares foi imediatamente informado e decidiu acelerar a operação. Vamos ter que prender Marcelo Montenegro nas próximas 48 horas, anunciou. Não podemos arriscar que ele fuja ou destrua mais evidências. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Andava pelo quarto do hotel pensando em Solange e Pedrinho, perguntando-se como estavam e se os investigadores de Marcelo haviam retornado para incomodá-los. Por volta das 2 da manhã, tomou uma decisão impulsiva. Ligou para um telefone público próximo à casa de Dona Francisca, esperando que alguém pudesse levar uma mensagem. Alô? Atendeu uma voz masculina desconhecida. Poderia falar com Solange Ferreira? É urgente. Solange, quem quer falar com ela? Eduardo Montenegro. Houve um silêncio longo, depois passos e vozes abafadas. Finalmente, a voz de Solange chegou através da linha. Eduardo, é realmente você? Sou eu, Solange. Estava preocupado com vocês. Estamos bem, e você? Está seguro? Por enquanto. Mas quero que saiba que os homens podem voltar. Se isso acontecer, vão para a casa de Dona Francisca e fiquem lá até eu resolver tudo. Eduardo, quando você vai voltar? A pergunta carregava tanto esperança quanto medo de desilusão. Logo espero. Há desenvolvimentos importantes acontecendo. Pedrinho pergunta por você todos os dias. Está praticando a leitura religiosamente. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Diga a ele que quando eu voltar, vamos construir aquela escola que prometemos. Você realmente pretende voltar? Solange, estes dias longe de vocês me confirmaram algo importante. Aquela casa é onde quero estar. Mesmo depois de resolver seus problemas, mesmo tendo sua vida anterior de volta, especialmente depois de resolver meus problemas, quero usar os recursos que tenho para fazer algo que realmente importa. Eles conversaram por mais alguns minutos antes que Eduardo precisasse desligar por segurança. Mas a conversa renovou sua determinação de terminar aquela situação rapidamente e retornar para a vida que realmente queria. Na manhã seguinte, o promotor Tavares reuniu Eduardo e Conceição para briefing final. A operação será realizada amanhã ao amanhecer, simultaneamente nos escritórios da empresa e na residência de Marcelo Montenegro. Temos mandados de busca e apreensão, além de mandado de prisão. Marcelo vai resistir? É possível. Ele tem conexões que podem avisá-lo antecipadamente. E se ele fugir? Não vai conseguir. Já temos seus passaportes bloqueados e contas bancárias monitoradas. Eduardo sentiu uma mistura de ansiedade e alívio. Finalmente, depois de semanas de incerteza,
A justiça seria feita. Há algo que preciso dizer, anunciou Eduardo. Quando tudo isso acabar, não pretendo voltar a administrar a empresa da mesma forma que antes. O que quer dizer? Perguntou Conceição. Quero reestruturar tudo, tornar as operações completamente transparentes, estabelecer programas sociais, usar nossos recursos para beneficiar comunidades carentes. O promotor observou Eduardo com interesse renovado. Essa experiência no sertão realmente o mudou, não foi? Mudou tudo. Me mostrou que sucesso real não se mede em conta bancária, mas no impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. Tem planos específicos? Tenho. Quero estabelecer escolas rurais, programas de desenvolvimento agrícola sustentável, clínicas de saúde em comunidades isoladas. E quero fazer isso não como caridade, mas como investimento no futuro da região. Conceição sorriu, reconhecendo o patrão que sempre admirara por baixo da ambição que havia dominado sua personalidade nos últimos anos. Seu pai ficaria orgulhoso, disse simplesmente. Na véspera da operação policial, Eduardo passou a noite toda acordado, não por nervosismo, mas por antecipação. Sabia que o dia seguinte marcaria o fim de um capítulo difícil e o início de uma nova vida. Uma vida que honraria tanto a memória de seu pai quanto as lições aprendidas na casa simples de Solange. Às 5 da manhã, seu telefone tocou. Eduardo, disse a voz do promotor Tavares, está na hora. Eduardo se vestiu rapidamente e se juntou à equipe que faria as prisões. Sabia que em poucas horas, Marcelo enfrentaria as consequências de seus atos, e ele estaria livre para retornar ao sertão. Livre para retornar à mulher que havia roubado seu coração. Livre para retornar ao menino que havia se tornado como um filho para ele. Livre para construir uma vida que realmente importava. Enquanto o carro da polícia seguia através das ruas vazias de Salvador, em direção ao confronto final, Eduardo olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer, pensando que logo estaria vendo aquele mesmo sol através da janela da cozinha de Solange, bebendo café em caneca de barro e ouvindo Pedrinho praticar a leitura. Essa imagem lhe dava força para enfrentar qualquer coisa que o dia pudesse trazer. O amanhecer em Salvador trouxe consigo uma operação policial coordenada, que Eduardo acompanhou a uma distância segura. Às 6 da manhã em ponto, equipes da Polícia Federal entraram simultaneamente nos escritórios da Montenegro Empresas e na residência de Marcelo, no bairro Nobre da Vitória. Eduardo observava da van de vigilância quando Marcelo foi conduzido algemado para fora de sua mansão. Mesmo à distância, podia ver a expressão de choque e raiva em o rosto do irmão ao perceber que seus planos haviam sido completamente desfeitos. Preso em flagrante, informou o promotor Tavares através do rádio. Estava tentando destruir documentos quando chegamos. Que tipo de documentos? Registros bancários, correspondências, contratos, exatamente o tipo de evidência que confirmaria nossa investigação. Eduardo sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver a queda de alguém que já havia sido próximo, mas alívio por saber que, finalmente, a verdade viria à tona. 2 horas depois, Eduardo estava face a face com Marcelo na sala de interrogatório da Delegacia Federal. O irmão mais novo parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Sua aparência cuidadosa, substituída por sinais óbvios de estresse e falta de sono. Eduardo, disse Marcelo quando o viu entrar, ainda podemos resolver isso entre nós. Como? Da mesma forma que tentou resolver há 2 semanas? Aquilo foi um mal-entendido. Eduardo riu sem humor. Um mal-entendido? Marcelo, você tentou me matar. Não era essa a intenção. Então qual era? Me deixar amnésico permanentemente? Marcelo desviou o olhar, incapaz de manter contato visual direto. Você não compreendia o que estava fazendo. Ia destruir anos de trabalho por causa de escrúpulos ridículos. Escrúpulos ridículos? Marcelo, você estava roubando da própria empresa, subornando oficiais públicos, lavando dinheiro. Estava expandindo nossos negócios, aproveitando oportunidades que você era muito ingênuo para enxergar. A arrogância na voz de Marcelo confirmou para Eduardo que não havia remorso genuíno pelos crimes cometidos. E por isso decidi me eliminar. Decidi te neutralizar. Se você tivesse ficado calado,
teria se beneficiado dos lucros como sempre fez. Eduardo se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos do irmão. Quer saber uma coisa, Marcelo? Aquele acidente foi a melhor coisa que já me aconteceu. O quê? Me mostrou que tipo de pessoa eu havia me tornado. Me mostrou que havia perdido tudo o que realmente importa na vida. Do que está falando? Estou falando de dignidade, honestidade, conexão real com outras pessoas, coisas que você aparentemente nunca compreendeu. Marcelo estudou o rosto de Eduardo, notando mudanças que iam além da aparência física alterada pelos dias no sertão. Você realmente mudou, disse, com uma mistura de surpresa e desprezo. Mudei, e vou usar todo o recurso da empresa para desfazer o dano que causamos e construir algo que nosso pai teria orgulho. Nosso pai era um idealista. O mundo real não funciona com idealismos. O mundo real funciona exatamente como permitimos que funcione, e eu escolho fazê-lo funcionar com honestidade. O interrogatório continuou por 3 horas, com Marcelo gradualmente admitindo detalhes sobre seus esquemas quando confrontado com evidências irrefutáveis. Eduardo observava com fascinação mórbida como o irmão tentava justificar cada crime como necessidade de negócios. Quando finalmente saíram da delegacia, o promotor Tavares estava confiante sobre o caso. Temos evidências suficientes para condená-lo por corrupção, lavagem de dinheiro, tentativa de homicídio e vários outros crimes. Ele vai passar muitos anos na prisão. E a empresa? Há procedimentos legais a seguir, mas como você é vítima e testemunha-chave, e considerando que aparentemente não tinha conhecimento dos esquemas, você deve manter controle das operações legítimas. Eduardo assentiu, mas sua mente já estava voltada para os planos de transformação que havia desenvolvido durante suas noites insones no hotel. Na semana seguinte, Eduardo mergulhou no trabalho de reestruturação da Montenegro Empresas. Com a ajuda de Conceição e uma equipe de contadores forenses, começou a identificar e reversão todos os negócios ilegítimos. O prejuízo causado pelos esquemas de Marcelo é significativo, informou Conceição após uma análise completa. Mas a empresa ainda é sólida. Quanto perdemos? Aproximadamente 15 milhões ao longo de 5 anos. E quanto temos em ativos líquidos? Cerca de 40 milhões após pagamento de todas as obrigações legais. Eduardo considerou esses números, já vislumbrando possibilidades para os projetos sociais que queria implementar. Conceição, quero que prepare documentos para a criação de uma fundação. Que tipo de fundação? Desenvolvimento rural sustentável. Educação em comunidades carentes. Saúde preventiva em áreas isoladas. Quanto pretende investir inicialmente? 20 milhões. Conceição quase derrubou os papéis que segurava. 20 milhões? Eduardo, isso é metade de nossos ativos. É um investimento, não um gasto. Além disso, quero mudar nosso modelo de negócios para focar em projetos que beneficiem as comunidades onde operamos. Durante as 2 semanas seguintes, Eduardo trabalhou incansavelmente, estabelecendo as bases legais para suas transformações empresariais. Mas todas as noites, ligava para o telefone público próximo à casa de Dona Francisca para falar com Solange e Pedrinho. Como está o progresso na leitura? Perguntava sempre ao menino. Já consigo ler palavras de 5 letras, seu Eduardo. Muito bem. Quando eu voltar, vamos ler um livro inteiro juntos. Quando o senhor vai voltar? Era uma pergunta que Solange sempre fazia, e a resposta estava se tornando mais específica a cada dia. Muito em breve, Pedrinho, muito em breve. No final da 3ª semana, Eduardo finalmente recebeu a notícia que esperava do promotor Tavares. Marcelo Montenegro foi formalmente acusado e permanecerá na prisão aguardando julgamento. Não há mais risco imediato para sua segurança. Isso significa que posso retomar minha vida normal? Significa que pode fazer o que quiser, embora imagine que sua definição de vida normal tenha mudado consideravelmente. Eduardo sorriu pensando na casa simples no sertão que havia se tornado sua definição de lar. Mudou completamente. Naquela mesma tarde, Eduardo convocou uma reunião com todo o Conselho da Montenegro Empresas para anunciar suas decisões sobre o futuro da companhia. Senhores,
começou dirigindo-se aos 12 membros presentes. Como sabem, as ações de Marcelo Montenegro causaram danos significativos à reputação e finanças de nossa empresa. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. Hoje quero anunciar mudanças fundamentais em nossa estrutura e objetivos operacionais. Eduardo apresentou então seus planos para transformar a Montenegro Empresas em uma empresa de desenvolvimento sustentável, focada em projetos de impacto social positivo. Nosso novo objetivo, explicou, será gerar lucro através de atividades que simultaneamente beneficiem as comunidades onde operamos. Isso é viável financeiramente? Perguntou um dos conselheiros mais céticos. Não apenas viável, mas mais sustentável a longo prazo. Empresas que operam com responsabilidade social genuína têm melhor desempenho em mercados modernos. Eduardo apresentou estudos de caso de empresas similares que haviam prosperado seguindo modelos parecidos. Além disso, continuou, estaremos criando a Fundação Montenegro para Desenvolvimento Rural, com investimento inicial de 20 milhões. A reação foi de surpresa mista com admiração. Alguns conselheiros questionaram a sabedoria de investir tanto em atividades não lucrativas, mas a maioria reconheceu a necessidade de uma mudança drástica após o escândalo causado por Marcelo. Senhor Montenegro, disse o conselheiro mais antigo, sua transformação é notável. Posso perguntar o que causou essa mudança de perspectiva? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Aprendi que sucesso real se mede pelo impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. E descobri que há formas de fazer negócios que enriquecem não apenas nossos bolsos, mas também nossas almas. A reunião terminou com a aprovação unânime das mudanças propostas. Eduardo sabia que alguns conselheiros estavam principalmente motivados pelo desejo de distanciar a empresa dos crimes de Marcelo, mas o resultado era o mesmo. Naquela noite, Eduardo fez sua ligação habitual para Solange, mas desta vez com notícias definitivas. Solange, resolvi tudo aqui, estou voltando. Quando? Amanhã. O silêncio na linha durou vários segundos antes que ela respondesse. De verdade? Não vai mudar de ideia? Não vou mudar de ideia. E Solange? Estou voltando não apenas para uma visita. O que quer dizer? Quero dizer que encontrei onde pertenço, e é aí com vocês. Eduardo, você tem certeza? Sua vida aqui em Salvador? Minha vida está onde você e Pedrinho estão. Tudo aqui são apenas recursos para construir algo melhor lá. Quando finalmente desligou o telefone, Eduardo sentiu uma paz completa pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, deixaria a cidade grande para retornar ao sertão, mas desta vez não como um homem fugindo de problemas, e sim como alguém que finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. Passou sua última noite em Salvador, fazendo planos detalhados para os projetos que implementaria na região de Feira de Santana. Escolas rurais móveis, clínicas de saúde comunitárias, programas de agricultura sustentável, microcrédito para pequenos produtores. Havia tanto trabalho importante a ser feito. Mas, acima de tudo, havia uma família esperando por ele. Uma mulher que havia roubado seu coração com sua bondade genuína, e um menino que havia se tornado o filho que nunca soubera que queria. Enquanto empacotava suas poucas pertences, Eduardo olhou pela última vez através da janela do hotel para as luzes de Salvador. Era uma cidade bonita, cheia de oportunidades e conveniências modernas. Mas seu coração pertencia ao sertão, onde havia aprendido que a verdadeira riqueza não se encontrava em conta bancária, mas no amor compartilhado entre pessoas que se importam genuinamente umas com as outras. E amanhã, finalmente, estaria voltando para casa. O sol estava se pondo sobre Feira de Santana quando Eduardo finalmente chegou à estrada de terra que levava à propriedade de Solange. Havia dirigido desde Salvador em um carro simples, carregando apenas uma mala pequena, mas trazendo consigo contratos e documentos que transformariam a vida de toda a região. Seu coração disparou quando avistou a casa de tijolos aparentes e telhado de zinco ao final da trilha. Fumaça subia da chaminé da cozinha, indicando que Solange estava preparando o jantar.
Era uma cena de domesticidade que tocava algo profundo em seu interior. Eduardo parou o carro próximo ao portão e permaneceu por um momento observando. 3 semanas haviam se passado desde que deixara aquele lugar, mas parecia uma eternidade. Agora retornava não como um homem ferido e confuso, mas como alguém que finalmente sabia exatamente o que queria de sua vida. O som do motor havia alertado os moradores da casa. Pedrinho foi o primeiro a aparecer na porta, seguido imediatamente por Solange. O menino demorou apenas alguns segundos para reconhecer o visitante antes de correr em sua direção, gritando de alegria. Seu Eduardo voltou. Eduardo ajoelhou-se a tempo de receber o impacto do abraço entusiástico de Pedrinho. O menino havia crescido visivelmente nas 3 semanas, mas seu carinho era exatamente o mesmo. Como você cresceu, exclamou Eduardo, levantando o menino nos braços. Está quase um homem. Eu pratiquei a leitura todos os dias como prometi. Vamos testar isso depois do jantar. Solange se aproximou mais lentamente, claramente emocionada, mas tentando manter compostura. Eduardo a observou caminhando em sua direção e sentiu novamente aquela sensação de completude que só experimentava ao lado dela. Você voltou de verdade, disse ela simplesmente. Voltei, e desta vez para ficar. Eles se abraçaram sob o olhar curioso de Pedrinho, que percebia a emoção dos adultos sem compreender completamente sua natureza. Como foi em Salvador? Resolveu tudo? Perguntou Solange. Resolvi. Marcelo está na prisão. A empresa está sendo reestruturada. E eu estou livre para construir a vida que realmente quero. E que vida é essa? Eduardo olhou ao redor. Para a casa simples, a horta cuidadosamente mantida, as galinhas ciscando no quintal, o poço que fornecia água cristalina. Esta vida, aqui com vocês. Durante o jantar de feijão tropeiro com carne seca e farofa, Eduardo contou os detalhes de tudo o que havia acontecido em Salvador. Solange ouvia com fascínio e preocupação, mal acreditando que tinha acolhido em sua casa alguém tão importante sem saber. Então você realmente é milionário? Perguntou Pedrinho com a franqueza típica de criança. Sim, Pedrinho, mas sabe o que aprendi? Dinheiro só tem valor se usamos para fazer coisas boas. Que tipo de coisas boas? Eduardo sorriu, esperando exatamente essa pergunta. Lembra que prometi construir uma escola aqui na região? O menino assentiu entusiasmadamente. Bom, não vai ser apenas uma escola. Vamos construir várias escolas, uma clínica de saúde, e vamos ajudar todos os agricultores da região a ter vida melhor. Solange observava Eduardo falar com Pedrinho e via uma transformação completa no homem que havia encontrado ferido 3 semanas antes. A compaixão e o propósito social que agora definiam sua personalidade eram evidentes em cada palavra. Eduardo, disse ela após Pedrinho ir brincar no quintal. Você tem certeza sobre isso? Deixar sua vida em Salvador, seus negócios? Solange, não deixei minha vida em Salvador. Encontrei minha vida aqui. Tudo que tenho lá são recursos para construir algo significativo aqui. Mas uma pessoa acostumada a luxos, conveniências... Eduardo tomou a mão dela através da mesa simples de madeira. Nos últimos 3 dias que passei em Salvador, acordava todas as manhãs procurando pelo som dos passarinhos que ouço aqui. Sentia falta do café que você prepara. Sentia a falta das histórias de Pedrinho na hora de dormir. Sentia a falta da paz que só encontro ao seu lado. Eduardo... Solange, posso ser direto sobre algo? Ela assentiu, embora corasse ligeiramente. Eu me apaixonei por você. E não apenas por você, mas por tudo que você representa. Sua força, sua bondade, sua dignidade. Você me ensinou o que significa viver com propósito. Eu também me apaixonei por você, admitiu ela baixinho. Mas tenho medo. Medo de quê? De que um dia você acorde e perceba que pode ter uma vida mais fácil, mais confortável em outro lugar. Eduardo se levantou e caminhou ao redor da mesa para se ajoelhar ao lado da cadeira dela. Solange, olhe nos meus olhos. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Não há vida que eu preferiria viver. Você e Pedrinho são minha família agora, e esta casa é meu lar. Naquela noite depois que Pedrinho dormiu,
Eduardo e Solange conversaram na varanda sob as estrelas. Ele compartilhou seus planos detalhados para os projetos sociais, e ela ofereceu insights valiosos sobre as necessidades reais da comunidade local. A escola móvel é uma ideia excelente, disse ela. Muitas crianças não podem viajar diariamente para a cidade. E você? Gostaria de ajudar a administrar o programa educacional? Eu? Mal terminei o ensino fundamental. Você tem algo muito mais valioso que diploma universitário. Você tem sabedoria prática e amor genuíno pelas crianças. Na segunda semana de retorno, Eduardo começou a implementar seus planos. Com a ajuda de arquitetos e engenheiros de Salvador, iniciou a construção da primeira escola rural da região, localizada estrategicamente para atender 5 comunidades próximas. A notícia da escola se espalhou rapidamente entre os moradores da área rural. Famílias que nunca haviam sonhado com educação formal para seus filhos começaram a se registrar no programa. Seu Eduardo, disse Dona Francisca durante uma visita, o senhor está fazendo algo que vai mudar esta região para sempre. Estamos fazendo, corrigiu Eduardo, incluindo Solange no projeto. E este é apenas o começo. Durante o mês seguinte, Eduardo dividiu seu tempo entre supervisionar as construções e aprender mais sobre agricultura sustentável com os produtores locais. Sua empresa em Salvador funcionava eficientemente sob a administração de Conceição, gerando recursos constantes para os projetos sociais. Como está funcionando a nova estrutura empresarial? Perguntou Solange uma noite. Melhor que esperava. Descobrimos que empresas éticas realmente são mais lucrativas a longo prazo. E os funcionários estão mais motivados sabendo que parte dos lucros financia projetos sociais. A relação entre Eduardo e Solange se aprofundava diariamente. Eles trabalhavam juntos nos projetos comunitários, cuidavam juntos de Pedrinho e descobriam uma parceria natural que ia muito além da atração romântica. Sabe o que mais amo nesta vida que construímos? Disse Eduardo uma tarde, enquanto observava Solange ensinar as primeiras letras a um grupo de crianças da vizinhança. O quê? Que tudo o que fazemos tem significado real. Cada decisão impacta positivamente a vida de pessoas que conhecemos e amamos. 2 meses após seu retorno, Eduardo surpreendeu Solange com uma proposta inesperada. Quer se casar comigo? Eles estavam caminhando pela horta no final da tarde, observando Pedrinho brincar com um grupo de amiguinhos que havia feito na escola recém-inaugurada. Eduardo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Mas somos de mundos diferentes. Não somos mais. Agora habitamos o mesmo mundo. Um mundo que construímos juntos baseado em amor e propósito. Solange olhou para Pedrinho brincando feliz, depois para a escola que Eduardo havia construído, depois para o homem que havia transformado não apenas sua vida, mas toda a comunidade. Sim, disse ela simplesmente. Quero me casar com você. Eduardo a pegou nos braços e a girou, ambos rindo como adolescentes apaixonados. Pedrinho, gritou Eduardo, vem aqui. Temos uma novidade para você. O menino correu em direção a eles, seguido pelos amigos curiosos. Que novidade! Sua mãe e eu vamos nos casar. Isso significa que vou ser oficialmente seu pai. Pedrinho ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois um sorriso imenso iluminou seu rosto. De verdade? Você vai ser meu pai de verdade? Se você quiser. Eu quero muito! A celebração improvisada na horta atraiu a atenção dos vizinhos que rapidamente se juntaram à alegria da família. Dona Francisca apareceu carregando uma garrafa de cachaça guardada para ocasiões especiais, e antes que anoitecesse, metade da comunidade estava celebrando o noivado. Quando vai ser o casamento? Perguntou uma das vizinhas. Eduardo e Solange se entreolharam. Logo, respondeu Eduardo. Queremos que seja uma festa para toda a comunidade. Na festa de São Pedro, sugeriu Dona Francisca, seria perfeito. São Pedro era o santo padroeiro da comunidade, e sua festa anual em junho era o maior evento social da região. É uma ideia excelente, concordou Solange. São Pedro abençoa os casamentos e será lindo casar durante a festa.
Eduardo concordou entusiasmadamente. A ideia de casar durante uma festa tradicional da comunidade simbolizava perfeitamente sua integração completa naquela vida simples, mas rica de significado. Então está decidido, anunciou Dona Francisca com autoridade de matriarca. O casamento será durante a festa de São Pedro. Vou começar os preparativos amanhã. Naquela noite, depois que todos os visitantes foram embora e Pedrinho finalmente dormiu, Eduardo e Solange se sentaram na varanda, observando as estrelas. "Está feliz, tio?" perguntou ele. "Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Mesmo sabendo que nossa vida será simples, especialmente por isso, aprendi que felicidade verdadeira não vem de coisas complicadas, mas de amor simples e propósito claro." Eduardo a puxou para mais perto, sentindo gratidão imensa por tudo que havia acontecido desde aquela tarde, quando Solange o encontrou ferido na estrada. "Sabe o que vou escrever no convite de casamento?" disse ele. "O quê?" "Às vezes a vida coloca pedras no nosso caminho para que possamos tropeçar e descobrir novas estradas que nunca imaginaríamos trilhar." Solange riu suavemente, lembrando-se das palavras que Eduardo havia usado na primeira noite em que conversaram. "É perfeito", concordou ela. E enquanto observavam as estrelas brilhando sobre o sertão que havia se tornado seu lar, tanto Eduardo quanto Solange sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro construído sobre fundações sólidas de respeito mútuo, valores compartilhados e compromisso com algo maior que eles mesmos. Em poucos dias, começariam os preparativos para o casamento, que selaria não apenas sua união, mas também o comprometimento de Eduardo com a vida que havia escolhido, uma vida de simplicidade, propósito e amor genuíno no coração do sertão baiano. Os preparativos para o casamento de Eduardo e Solange, durante a festa de São Pedro, mobilizaram toda a comunidade rural de Feira de Santana de uma forma que ninguém havia visto antes. Dona Francisca assumiu naturalmente o papel de organizadora principal, delegando tarefas para cada família da região com a eficiência de uma general experiente. "Seu Eduardo", disse ela durante uma reunião na casa de Solange, "o senhor vai precisar de roupa adequada para um casamento sertanejo. Nada desses ternos da cidade." Eduardo riu, compreendendo que estava sendo formalmente integrado às tradições locais. "O que sugere, Dona Francisca?" "Camisa de linho branca, calça de gabardine bege, chapéu de couro e alpargatas. Traje típico de noivo nordestino." Solange observava a conversa com divertimento, vendo como Eduardo se adaptava naturalmente a cada nova exigência da vida rural. "E para Solange?" perguntou uma das vizinhas. "Vestido branco de renda, véu simples, flores do campo no cabelo. Nada ostensivo, tudo autêntico." Durante as 2 semanas que antecederam a festa de São Pedro, Eduardo dividiu seu tempo entre supervisionar os últimos detalhes dos projetos comunitários e participar dos preparativos matrimoniais. A escola rural havia sido inaugurada há uma semana e já funcionava com 25 crianças matriculadas. "Professor Eduardo", como as crianças haviam começado a chamá-lo, "vai continuar dando aulas depois que casar?" perguntou uma menina de 7 anos durante uma das visitas à escola. "Vou sim, mas agora vocês vão ter também a professora Solange." A notícia foi recebida com entusiasmo pelas crianças, que já conheciam e amavam Solange há anos. Pedrinho havia se tornado uma espécie de assistente oficial nos preparativos do casamento, organizando detalhes menores com seriedade de adulto. "Seu Eduardo", disse ele uma tarde, "preciso conversar algo sério com o senhor." Eduardo parou o que estava fazendo e deu atenção total ao menino, reconhecendo a importância do momento. "Claro, Pedrinho. Sobre o quê?" "Quando o senhor casar com a mamãe, eu posso te chamar de pai?" A pergunta tocou Eduardo profundamente. Ele se ajoelhou na altura de Pedrinho, olhando diretamente nos olhos do menino. "Pedrinho, não há nada no mundo que me deixaria mais feliz. Seria uma honra ser seu pai." "De verdade?" "De verdade. E sabe o que isso significa?" "O quê?" "Significa que vamos ser uma família de verdade para sempre." Pedrinho se jogou nos braços de Eduardo, selando um vínculo que já existia no coração,
mas agora ganhava reconhecimento oficial. Na semana da festa de São Pedro, chegaram visitantes de comunidades distantes que haviam ouvido falar do casamento e dos projetos sociais que Eduardo estava implementando na região. A pequena propriedade de Solange se transformou em centro de atividades constantes. Eduardo, disse Conceição, que havia chegado de Salvador para o casamento, os jornais estão interessados na sua história, querem fazer reportagens sobre sua transformação. Não quero publicidade sobre minha vida pessoal, respondeu Eduardo firmemente. Mas se quiserem destacar os projetos sociais e inspirar outras empresas a fazer o mesmo, aceito. Tem certeza? Seria uma oportunidade de melhorar ainda mais a imagem da Montenegro Empresas. Conceição, a imagem da empresa vai melhorar naturalmente através do trabalho que fazemos, não através de marketing. Prefiro que nossa reputação seja construída sobre resultados reais. A resposta confirmou para Conceição que a transformação de Eduardo era permanente e profunda, não apenas uma fase temporária motivada por trauma. 2 dias antes do casamento, Eduardo recebeu uma visita inesperada. O promotor Tavares chegou de Salvador, trazendo notícias sobre o caso de Marcelo. Seu irmão decidiu confessar todos os crimes em troca de redução da pena, informou o promotor. Isso muda alguma coisa para mim? Simplifica muito o processo judicial. Com a confissão dele, você não precisará testemunhar em longos julgamentos. Eduardo sentiu alívio ao saber que poderia se concentrar completamente em sua nova vida sem interrupções legais prolongadas. Há algo mais, continuou o promotor. Marcelo pediu para falar com você antes da sentença final. Ele quer se desculpar? Não sei suas motivações. Quer visitá-lo? Eduardo considerou a proposta cuidadosamente. Não. Qualquer coisa que Marcelo tenha a dizer, pode dizer através de seus advogados. Minha vida agora é sobre construir coisas positivas, não sobre revisitar destruições do passado. O promotor assentiu, respeitando a decisão. Posso dizer que admiro sua transformação, Eduardo. Não é comum ver mudanças tão genuínas em pessoas. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Na véspera do casamento, a propriedade de Solange estava completamente transformada. Lanternas coloridas haviam sido penduradas entre as árvores, uma pequena capela improvisada foi construída no quintal, e mesas compridas foram montadas para o banquete comunitário. Eduardo caminhou pela propriedade, observando os preparativos e sentindo gratidão imensa por tudo o que havia acontecido desde aquela tarde, quando Solange o encontrou ferido. Em poucos meses, havia passado de empresário frio e materialista a membro integral de uma comunidade calorosa e acolhedora. Nervoso? Perguntou Solange, aproximando-se dele na varanda. Ansioso, corrigiu Eduardo. Mal posso esperar para oficializar o que já sinto há meses. E sobre sua vida anterior? Não tem nenhuma saudade? Nenhuma. Aquela vida era vazia, Solange. Cheia de coisas, mas vazia de significado. Eles observaram Pedrinho brincando com outras crianças que haviam chegado para a festa, todas usando roupas típicas juninas. Ele está tão feliz, comentou Solange. Pela primeira vez tem uma família completa. E pela primeira vez tem um pai que realmente se importa com ele como pessoa, não apenas como responsabilidade. A festa de São Pedro começou ao amanhecer com fogos de artifício e repique de sinos da pequena capela, que Eduardo havia mandado construir especialmente para a ocasião. A comunidade inteira se reuniu para celebrar não apenas o santo padroeiro, mas também a união que simbolizava esperança e renovação para toda a região. Eduardo vestiu o traje típico sugerido por Dona Francisca e se surpreendeu com o quanto se sentia confortável nas roupas simples mas elegantes. Solange apareceu radiante em um vestido de renda branca feito pelas costureiras locais, com flores de mandacaru no cabelo e um sorriso que iluminava todo o ambiente. A cerimônia foi conduzida pelo pároco de Feira de Santana, que havia conhecido Eduardo através dos projetos sociais e ficado impressionado com sua dedicação à comunidade. Eduardo e Solange, disse o padre durante a homilia, vocês representam algo belo e raro, um amor que nasceu da bondade e cresceu através do serviço aos outros. Pedrinho serviu como pajem,
carregando as alianças com seriedade de adulto, mas sorriso de criança pura felicidade. Eduardo Montenegro, disse Solange durante os votos. Você chegou em minha vida como um estranho ferido, mas se tornou minha melhor amigo, meu companheiro e o pai que meu filho sempre mereceu. Solange Ferreira, respondeu Eduardo, você me ensinou que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em amor compartilhado e propósito comum. Prometo honrar essa lição todos os dias de nossa vida juntos. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, a comunidade inteira explodiu em celebração. Sanfona, zabumba e triângulo criaram uma trilha sonora alegre que ecoou pelos campos secos, mas agora cheios de esperança. O banquete que se seguiu foi um espetáculo de abundância comunitária. Cada família havia contribuído com pratos típicos, criando uma mesa diversificada que representava o melhor da culinária nordestina. Eduardo comeu pamonha, canjica, milho assado e tantas outras iguarias que descobriu ter desenvolvido um paladar completamente novo. Seu Eduardo, disse Dona Francisca durante a festa, o senhor sabe que transformou esta região para sempre? Como assim? Não é só a escola e os projetos, é a esperança que trouxe. As pessoas agora acreditam que é possível ter vida melhor aqui mesmo, sem precisar abandonar suas raízes. Durante a dança que encerrou as festividades, Eduardo rodou Solange pelo terreiro improvisado, enquanto Pedrinho corria entre os casais, radiante de alegria. Feliz, senhora Montenegro? Perguntou Eduardo. Completamente feliz, senhor Montenegro. Então nossa missão foi cumprida. 6 meses depois do casamento, a transformação da região era visível a qualquer visitante. Além da escola principal, Eduardo havia estabelecido 3 escolas móveis que atendiam comunidades mais distantes. A clínica de saúde funcionava 2 vezes por semana com médicos de Salvador, e o programa de microcrédito agrícola já havia beneficiado 50 famílias. Papa Eduardo, como Pedrinho agora o chamava naturalmente, quando vamos construir a biblioteca? Mês que vem, filho. Já chegaram os livros que encomendamos. E vai ter livros sobre dinossauros? Vai ter livros sobre tudo o que você quiser aprender. A Montenegro Empresas havia se tornado um modelo de responsabilidade social corporativa, sendo estudada por universidades e copiada por outras empresas. Mas Eduardo se preocupava menos com o reconhecimento externo do que com resultados práticos nas comunidades onde atuavam. Os lucros da empresa aumentaram 40% este ano, informou Conceição durante uma de suas visitas mensais. E a satisfação dos funcionários também aumentou significativamente. Quando as pessoas trabalham sabendo que estão contribuindo para algo maior, produzem mais e melhor. Uma tarde, quase 1 ano após o casamento, Eduardo estava ensinando matemática básica para um grupo de crianças quando recebeu uma visita que o surpreendeu. 3 empresários de São Paulo haviam viajado especificamente para conhecer seus projetos. Senhor Montenegro, disse o líder do grupo, gostaríamos de implementar programas similares em nossas empresas. Poderia nos orientar? Claro, mas com uma condição. Qual? Que compreendam que isso não é estratégia de marketing. Tem que ser compromisso genuíno com mudança social. Estamos preparados para isso. Eduardo passou o resto da tarde explicando os princípios que guiavam seus projetos. Transparência total, envolvimento direto das comunidades beneficiadas, foco em sustentabilidade a longo prazo e medição de sucesso através de impacto social real, não apenas números financeiros. O mais importante, concluiu Eduardo, é que vocês estejam dispostos a se transformar também. Não dá para mudar o mundo sem se permitir ser mudado pelo mundo. Naquela noite, durante o jantar em família, Solange comentou sobre a visita dos empresários. Você está inspirando mudanças muito além desta região. Nós estamos inspirando mudanças, corrigiu Eduardo. Nada disso seria possível sem você, sem Pedrinho, sem toda essa comunidade. Papa, interrompeu Pedrinho, agora com 6 anos e lendo fluentemente. Hoje aprendi uma palavra nova na escola. Que palavra? Legado. A professora disse que é o que deixamos para as pessoas depois que partimos. Eduardo e Solange trocaram olhares, tocados pela profundidade da observação infantil. E o que você acha que é nosso legado?
perguntou Eduardo. Pedrinho considerou a pergunta com seriedade. Acho que é mostrar que pessoas boas podem fazer coisas boas juntas. A simplicidade e precisão da resposta deixou os adultos momentaneamente sem palavras. Naquela noite, depois que Pedrinho dormiu, Eduardo e Solange se sentaram na varanda observando as estrelas, como haviam feito tantas vezes no último ano. Lembra da primeira noite que conversamos aqui? Perguntou Solange. Lembro. Você disse que sua avó acreditava que as pessoas aparecem em nossas vidas por uma razão. E você apareceu na minha vida para me ensinar que sonhos podem se tornar realidade. E você apareceu na minha para me ensinar que a realidade pode ser melhor que qualquer sonho. Eles permaneceram em silêncio confortável, refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia trazido aquele momento. Eduardo pensou no homem que havia sido antes do acidente, ambicioso, materialista, desconectado de valores humanos básicos. Aquela pessoa parecia ter existido em outra vida. Solange disse finalmente, obrigado. Por quê? Por me salvar. E não estou falando apenas daquela tarde na estrada. Você salvou a si mesmo, Eduardo. Eu só ofereci um lugar seguro para você descobrir quem realmente era. No ano seguinte, a história de Eduardo Montenegro se tornou lenda local. O empresário que havia encontrado o amor verdadeiro e transformado uma região inteira, através de projetos sociais inspirados por uma experiência de quase morte no sertão. Mas para Eduardo, Solange e Pedrinho, era simplesmente sua vida. Uma vida construída sobre fundações sólidas de amor, propósito e comunidade. Durante a segunda festa de São Pedro que celebraram juntos, agora com uma nova escola, uma biblioteca comunitária funcionando e 50 famílias beneficiadas por programas sociais, Eduardo observou a alegria ao seu redor e soube que havia encontrado o que sempre procurara sem saber. Papa, disse Pedrinho, que agora ajudava a ensinar crianças menores, você acha que o tio Marcelo vai ficar bravo que ficamos com a empresa? Não importa o que o tio Marcelo pensa, filho. Importa o que fazemos com as oportunidades que temos. E nós fizemos coisas boas? Eduardo olhou ao redor, para sua esposa ensinando um grupo de mulheres a ler, para a escola cheia de crianças aprendendo, para a clínica onde médicos voluntários atendiam famílias carentes, para os campos onde agricultores usavam técnicas sustentáveis, aprendidas através de seus programas. Fizemos coisas muito boas, meu filho, que vamos continuar fazendo. 3 anos após ser encontrado ferido na estrada, Eduardo Montenegro havia se tornado exatamente quem sempre deveria ter sido, um homem que usava seus recursos para elevar outros, que encontrava alegria em serviços simples, mas significativos, e que compreendia que sucesso verdadeiro se mede pelo amor que compartilhamos e pelo bem que fazemos. E enquanto observava o sol se pôr sobre o sertão que havia se tornado seu lar, Eduardo sabia que havia encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma vida com propósito, uma família que o amava por quem ele era, e a satisfação profunda de saber que sua existência tornava o mundo um lugar melhor. A casa simples de tijolos aparentes, que havia se tornado seu refúgio, estava agora rodeada por outras casas, uma pequena vila que havia crescido ao redor dos projetos sociais. Crianças brincavam nas ruas seguras, adultos trabalhavam em cooperativas sustentáveis, e idosos compartilhavam histórias na Praça Central, onde uma estátua de São Pedro abençoava todos os que passavam. Eduardo Montenegro havia perdido um império empresarial corrupto, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: uma comunidade que ele ajudara a construir, uma família que o amava incondicionalmente e a paz interior que vem de viver em harmonia com valores verdadeiros. E quando Pedrinho crescesse e contasse esta história para seus próprios filhos, diria que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa, e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas corações, mas comunidades inteiras. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Solange tenha tocado seus corações da mesma forma que nos emocionou ao compartilhá-la com vocês. Uma história que nos lembra que o verdadeiro sucesso não está na conta bancária, mas no amor que cultivamos
e no bem que fazemos pelos outros. Se esta narrativa os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para receber novas histórias todos os dias. Deixem o like que nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo e contem nos comentários de que cidade estão nos assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias de transformação e esperança estão chegando. Até a próxima jornada emocional.